Continuando o nosso bate-papo, nós estamos falando dos 11 tipos de contrato de trabalho. Então, nós já vimos o contrato de trabalho por tempo indeterminado, o contrato de trabalho por tempo determinado, o contrato de trabalho temporário. Agora, nós vamos ver o contrato de trabalho eventual. E o contrato de trabalho eventual é o formato de contrato destinado aos profissionais que atuam esporadicamente em uma empresa, de vez em quando. Mesmo tendo semelhanças com o tipo de contratação temporária, essa modalidade tem como principal característica não configurar vínculo empregatício entre a companhia e o trabalhador. Sua atuação na corporação é bastante pontual, atendendo a demandas específicas, a trabalhos determinados, específicos. E o período de prestação é bem curto. Quando eu contrato uma faxineira para limpar a minha casa, o contrato de trabalho da minha faxineira é um contrato de trabalho eventual, ou seja, ela vai na minha casa de vez em quando fazer faxina. Porém, se ela for na minha casa mais do que 2 vezes por semana, o contrato de trabalho dela deixa de ser eventual, deixa de ser de vez em quando, porque ela vai estar sempre na minha casa. O contrato de trabalho dela, então, não é eventual. Então, se a faxineira for na casa de vocês fazer faxina mais do que 2 vezes na semana, o contrato de trabalho dela não é eventual. Ela passa a ter todos os direitos trabalhistas de um contrato de trabalho por tempo indeterminado. Olha como é a lei, é interpretação. Uma outra forma de contrato de trabalho é o trabalho em home office, que é o que nós estamos passando por esse momento de pandemia, não é mesmo? A revolução tecnológica trouxe novos modelos de trabalho na era digital, com a possibilidade do empregado trabalhar numa espécie de escritório online, desenvolvendo as suas atividades corporativas a partir da sua própria casa. Nesse contexto, surge o contrato de trabalho em home office, baseado nas mesmas regras jurídicas do contrato de trabalho por tempo indeterminado. Tenho todas as características, todos os direitos, todas as garantias. A diferença é que a carteira de trabalho profissional vai estar escrito que trabalha na sua residência. Deve constar uma observação de qual é a modalidade desse contrato, que é a modalidade em home office. Essa é a única observação que deve ter, que deve ser feita na carteira de trabalho, mas segue todas as regras de um contrato de trabalho por tempo indeterminado, o home office, ok? O contrato de trabalho também pode ser intermitente. E o contrato de trabalho intermitente ele foi instituído com as últimas reformas que tivemos no direito do trabalho. No contrato de trabalho intermitente, a prestação de serviços do contratado ela ocorre em períodos alternados. Os intervalos são contados em meses, semanas, dias ou horas, sob os quais são contabilizados os pagamentos e outros valores indenizatórios, como férias, 13º. Nesse formato de contrato, que é o intermitente, nos momentos em que não estiver atuando na companhia com a qual mantém um vínculo trabalhista, o profissional pode, sob o mesmo modelo contratual, apresentar-se a outras corporações. Exemplo, eu tenho o meu escritório e aí eu contrato com um estagiário que vai trabalhar 2 dias e vai folgar 2 dias. Ele nada impede que nos 2 dias que ele está de folga do meu escritório, ele consiga um outro emprego que ele possa trabalhar nesses outros 2 dias onde ele não estará atuando no meu escritório. Esse é o contrato de trabalho intermitente. O contrato de trabalho também pode ser parcial. E o contrato de trabalho parcial, ele trata-se de um tipo de contrato de trabalho que vai seguir as disposições gerais do contrato de trabalho por tempo indeterminado, tendo, porém, diferenças no que tange a relação quanto à carga horária semanal. Assim, nesse formato, pode ser 2 as durações semanais, de 30 horas, sem possibilidade de colocar horas extras aí,
e o de 26 horas com uma permissão de acréscimo de no mínimo 6 horas suplementares, que seriam as 6 horas extras. Então, o contrato de trabalho, ele também pode ser parcial, e essa parcialidade significa que eu não vou trabalhar 40 horas semanais, vou trabalhar 30 horas semanais, 26 horas semanais, e aí ele vai ter algumas características que eles são peculiares. O contrato de trabalho também pode ser terceirizado. Esse formato de contrato ele se caracteriza pelo fato do profissional não ter um vínculo empregatício junto à empresa onde ele presta serviço, estando juridicamente vinculado a uma outra empresa que oferece mão de obra a trabalhadores, sendo a responsável por eles. Portanto, tanto as obrigações legais quanto a delegação de atividades ficam a cargo da organização prestadora dos serviços e não da tomadora do serviço. O que é isso? Esse contrato de trabalho terceirizado é o seguinte: suponhamos que na F-Carp nós não tivéssemos faxineiras contratadas para trabalhar na F-Carp. Nós iríamos contratar uma empresa que cuida disso. Essa empresa é que iria cuidar de todos os encargos trabalhistas desses funcionários, porque é um emprego terceirizado. Eu contratei uma empresa para cuidar disso. E não eu, enquanto dono, empregador da faculdade, contratei os funcionários. Eles são submetidos aos meus poderes, às minhas vontades? Sim, mas eu contratei uma empresa. É a empresa que cuida de todos os encargos deles e não eu que contratei a empresa. Uma outra forma de contrato de trabalho é o contrato de trabalho autônomo. O contrato de trabalho autônomo ele também é muito frequente. A contratação pode ser contínua ou não, com ou sem exclusividade. Isso acontece muito com pedreiro, pintor, advogado, né? Mas tendo uma característica particular, a impossibilidade de caracterizar o profissional como empregado da sua empresa. Não pode dizer que ele é um empregado seu. Então, se eu tenho uma empresa e eu contrato um pintor para pintar lá a minha empresa, para pintar o meu escritório, é um contrato de trabalho autônomo. Geralmente, um acordo verbal faz lei entre as partes, não é isso? Mas ele não é meu empregado exclusivo, nada impede que ele possa pegar outras casas. O mesmo com o construtor e o mesmo com a atividade que vocês vão desenvolver, que é o desenvolvimento aí da tecnologia da informação. Vocês podem ser contratados por diversas empresas e nenhuma delas os entender como sendo funcionários exclusivos. Vocês podem trabalhar de forma autônoma, não é mesmo? Temos também o contrato de estagiário. O contrato de estagiário ele não caracteriza vínculo empregatício, então não vai ter nenhum daqueles direitos trabalhistas. Mas ele traz a oportunidade de alunos que estão fazendo cursos específicos já terem as possibilidades de irem aprendendo a função para, quando terminar o curso, ingressarem mais facilmente junto ao mercado de trabalho. Por isso, os estagiários não possuem aquelas verbas rescisórias que nós falamos, não possuem a FGTS, não tem 13º, não tem nenhuma daquelas garantias de direitos que nós vimos de um contrato de trabalho por tempo indeterminado, que é o mais comum. E hoje em dia nós temos ainda o contrato de trabalho do treino. O contrato de trabalho do treino ele é voltado exclusivamente para aqueles que acabaram de se formar, os profissionais recém-formados, com idade entre 21 e 30 anos. O tempo de contratação, em geral, varia de 6 meses a 4 anos, configurando vínculo empregatício nos moldes da legislação trabalhista. No entanto, cabe à empresa estipular se, com relação ao prazo de vigência, o contrato será determinado ou indeterminado.
Esse contrato de trabalho de treino, ele geralmente ocorre nas empresas de grande porte, em multinacionais, que têm uma matriz e as suas filiais em todos os locais do país, né, do estado, e em outros estados. Ela geralmente faz esse tipo de contrato. Contrata os recém-formados para que eles atuem dentro das suas empresas e estabelece se o contrato será determinado ou indeterminado. Geralmente, o contrato inicia por prazo determinado e, de acordo com o desenvolvimento, ele passa a ser indeterminado se atuar de acordo com os objetivos da empresa, né? A única coisa é esse prazo aí da idade mínima de 21 a 30 anos para poder ser trainer, e os salários são altíssimos. Podem pesquisar nos jornais que vocês vão ver por aí. Então, em síntese, esses são os tipos de trabalho, essa é a importância do nosso direito do trabalho dentro do nosso dia a dia, do nosso contemporâneo, e da relação entre a tecnologia e a informação, né, dentro de todo esse estudo da legislação aplicada à informática. Dentro dessa relação do direito do trabalho, vocês podem observar que é ele que vai reger tudo o que vai acontecer para que nós possamos ter a nossa subsistência. Vocês se formarão em breve tecnólogos em segurança, em tecnologia da informação, né? Gestores em tecnologia da informação. E uma vez gestores de tecnologia da informação, vocês poderão ter qualquer um destes tipos de contrato de trabalho. Para começar, já pode ter o de estagiário, ou ter o de trainer, né? Assim que se formar, dentro da idade dos 21 aos 30 anos de idade. E ele vai durar de 6 meses a 4 anos. Geralmente, como eu disse, o trainer ele vai ser contratado como se fosse um contrato por prazo determinado. E depois de 4 anos, se você atuar direitinho dentro da empresa, ele passa a ser indeterminado. E na maioria das vezes são empresas multinacionais. O direito do trabalho estabelece, então, a relação entre empregados e empregadores, e tudo que for acordado entre as partes vai fazer lei entre elas, e com isso eu vou garantir os meus direitos: férias, 13º, salário, licença gestante, licença paternidade e por aí vai, que são todos os direitos garantidos pela nossa lei. E o nosso fórum de hoje é o seguinte, olha lá. O direito do trabalho é um ramo específico do direito, e com isso destacamos a importância de uma boa relação entre empregado versus empregador. E no âmbito da tecnologia, tal relação se faz presente, necessária ou constitui relações independentes. Manifeste a sua opinião. O que está querendo dizer aí? Está querendo dizer que vocês opinem sobre se a tecnologia está presente nas relações de trabalho hoje. De que forma que a tecnologia está inserida dentro dessa relação empregado-empregador. Um cara vai lá e me contrata para eu trabalhar na empresa dele. A tecnologia está presente? De que forma? De várias formas, não é mesmo? Tem que ter o registro de ponto, não tem? Eu não tenho que pôr minha digital lá para registrar o meu controle de ponto, dentre outras coisas aí. Só uma diquinha para vocês entenderem melhor o que eu estou querendo dizer, ok? Então esse é o nosso fórum de hoje, em poucas palavras. E aí nós temos também uma atividade para vocês fazerem, que é muito tranquila. É apenas para vocês comentarem sobre um tema que está inserido lá no AVA, e aí nós vamos tirando as dúvidas pelo nosso WhatsApp. Um grande abraço a todos. Qualquer dúvida, entre em contato com o professor, manda e-mail ou grita no WhatsApp. Um beijão, até mais.